Capítulo 2. O golpe. Na manhã de 7 de novembro de 1889, uma quinta-feira, o advogado Francisco Glicério de Cerqueira Leite recebeu pelo telégrafo em seu escritório de Campinas, interior paulista, uma curta mensagem: "Venha já." O remetente, Manuel Ferraz de Campos Sales, advogado, deputado da província de São Paulo e futuro presidente da República. Apesar da aparência cifrada do texto, Glicério sabia exatamente o significado do telegrama. Naqueles dias, os republicanos paulistas andavam alvoroçados com as notícias vindas do Rio de Janeiro. As informações mais preocupantes tinham chegado na véspera, 6 de novembro. Seu portador era o poeta, jornalista e professor pernambucano José Joaquim de Campos da Costa, de Medeiros e Albuquerque, futuro autor da letra do hino da República. Medeiros e Albuquerque fora despachado para São Paulo pelo paraibano e também jornalista Aristides da Silveira Lobo, com a missão de avisar as lideranças republicanas locais que uma revolução estouraria na capital a qualquer momento. Ainda com o telegrama na mão, Glicério consultou o relógio. Como faltasse 1 hora para a saída do trem para São Paulo, não haveria tempo de passar em casa e trocar as roupas. Por isso, recorreu ao telefone, novidade tecnológica recém-chegada ao Brasil e já disponível em Campinas. Assim, conseguiu pedir à mulher que lhe preparasse uma bagagem para 8 dias, mas, por precaução, não lhe contou o destino da viagem. Um portador entregou-lhe a mala com as roupas quando estava a caminho da estação. O advogado campineiro, que hoje dá nome à Baixada do Glicério, área degradada do centro da capital paulista, chegou a São Paulo ao cair da tarde e imediatamente reuniu-se com Campos Sales e outro chefe republicano, o mineiro Bernardino José de Campos Júnior. A gravidade do momento exigia máximo cuidado, por isso os três, todos ligados à maçonaria, passaram a noite preparando um código secreto de comunicações a ser usado por Glicério quando chegasse ao Rio de Janeiro. Pela linguagem cifrada que escolheram, determinadas letras seriam substituídas por símbolos que só os três participantes da reunião poderiam decifrar. Na manhã seguinte, 8 de novembro, mal refeito da noite passada em claro, Glicério rumou novamente de trem para a capital do Império, onde 1 semana mais tarde participaria de um dos acontecimentos mais decisivos da história brasileira, a queda do Império e a proclamação da República. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Glicério pôde compreender a dimensão dos acontecimentos. O ambiente era de muita tensão. A conjuração estava por todo lado. Conspirava-se nas casas particulares, nas escolas, nas redações dos jornais, nos salões e nas confeitarias da Rua do Ouvidor, nas praças públicas e nos teatros líricos. Conspirava-se principalmente nos quartéis do Exército. O clima entre os militares era de franca rebelião contra o governo. Tramava-se a derrubada do ministério liderado pelo mineiro Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, apontado como hostil às Forças Armadas. Uma parte da oficialidade mais jovem queria mais do que isso. Queria a troca da monarquia pela república. Às 11 horas da noite, do dia 6 de novembro de 1889, 3 dias antes da chegada de Glicério à capital, um grupo de militares havia se reunido na casa do tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, professor de matemática da Escola Militar da Praia Vermelha e diretor do Instituto dos Meninos Cegos. O objetivo? Tratar dos preparativos para a Revolução. Entre eles estavam o capitão Antônio Adolfo de Fontoura Mena Barreto, os tenentes Saturnino Cardoso e Sebastião Bandeira, o aluno da Escola de Guerra Aníbal Eloy Cardoso e o alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso. Na conversa, todos se manifestaram de acordo com o uso das armas para depor a monarquia.
combinou-se um plano pelo qual os participantes ficariam encarregados de agitar os ânimos nos quartéis, estocar armamentos e munição e traçar em detalhes o golpe a ser desfechado nos dias seguintes. A certa altura, porém, Benjamin Constant mostrou-se preocupado com o destino do imperador Pedro II. O que devemos fazer do nosso imperador? Perguntou. Fez-se um minuto de silêncio, quebrado pelo alferes Joaquim Inácio. Exila-se, propôs. Mas se ele resistir, insistiu Benjamin. Fuzila-se, sentenciou Joaquim Inácio. Benjamin assustou-se com tamanho sangue frio. Oh, o senhor é sanguinário, ao contrário, devemos rodeá-lo de todas as garantias e considerações, porque é um nosso patrício muito digno. Por uma ironia da história, o entre aspas sanguinário Joaquim Inácio Cardoso, então com 29 anos, viria a ser avô de um futuro presidente da República, o manso Fernando Henrique Cardoso. Para a fortuna de Pedro II, no dia 15 de novembro, haveria de prevalecer a posição de Benjamin Constant. Em vez de fuzilado, como queria Joaquim Inácio, o imperador seria despachado para o exílio. Até aquele momento, a conspiração tinha sido essencialmente militar, mas entre os republicanos civis a agitação também era grande. Artigos nos jornais assinados, entre outros, pelo advogado baiano Rui Barbosa de Oliveira e pelo jornalista fluminense Quintino Antônio Ferreira de Souza Bocaiúva, pregavam abertamente a República, objeto de concorridas e ruidosas manifestações promovidas pelo advogado Antônio da Silva Jardim e pelo médico e jornalista José Lopes da Silva Trovão. Alguns incitavam os militares contra o governo do imperial, como era o caso dos textos incendiários do gaúcho Júlio Prates de Castilhos no jornal A Federação de Porto Alegre. Mas raros eram os civis que tinham conhecimento da real movimentação dos quartéis. Eles só foram informados disso no início de novembro. Era esse o conteúdo da mensagem que Medeiros de Albuquerque levaram a São Paulo naquela semana. 2 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, Francisco Glicério foi levado por Aristides Lobo à presença do marechal alagoano Manuel Deodoro da Fonseca, em reunião da qual também participaram Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Benjamin Constant, o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro e 2 oficiais da Marinha, o almirante Eduardo van der Kolk e o capitão de fragata Frederico Guilherme Lorena. Aos 62 anos, com a vida marcada por atos heróicos na Guerra do Paraguai e sucessivos desentendimentos com as autoridades imperiais, Deodoro era o depositário de todas as esperanças dos conspiradores republicanos. O problema é que, àquela altura, o marechal estava gravemente enfermo. Passava o tempo todo na cama. Temia-se que morresse a qualquer momento. Glicério ficou impressionado com seu aspecto ao vê-lo pela primeira vez às voltas com uma crise de dispneia, falta crônica de ar produzida por arteriosclerose. Atirado sobre o sofá, envolto em um roupão, o marechal nem sequer reunia condições para vestir a farda. O peito arfava e ele mal conseguia falar. O quadro era tão desalentador que, pelos cálculos do advogado campineiro, Deodoro não sobreviveria mais do que algumas horas. Nesse caso, as chances de sucesso da revolução seriam mínimas. Além de muito doente, o marechal até aquele momento relutava em assumir a liderança do movimento contra o governo imperial. Menos animado ainda estava em relação à hipótese de proclamar a República. Por essas razões, o encontro na noite de 11 de novembro de 1889, segunda-feira, apesar de rápido, foi tenso. Benjamin Constant afirmou que não bastava derrubar o ministério sem trocar o regime. A preservação da monarquia, segundo ele, serviria apenas para agravar os problemas. Era preciso fazer a república. Está provado que a monarquia no Brasil é incompatível com o regime de liberdade política, argumentou Benjamin.
Para que a intervenção do exército se legitime aos olhos da nação e pelo julgamento de nossas próprias consciências, é necessário que a sua ação se dirija à destruição da monarquia e à proclamação da república, recolhendo-se em seguida aos seus quartéis e entregando o governo ao poder civil. Quando terminou de falar, fez-se um profundo silêncio à espera de uma reação de Deodoro. Nas semanas anteriores, sempre que for exposto a tais argumentos, o marechal optara pela precaução e pelo adiamento das decisões. Dessa vez, para surpresa de todos, sua atitude mudara. Depois de recuperar o fôlego abatido por mais uma crise de dispneia, começou a falar pausadamente. Eu queria acompanhar o caixão do imperador, que está velho e a quem respeito muito. Fez uma pausa, como se lhe faltasse o ar, mas emendou em seguida de forma categórica. Benjamin, o velho já não regula, porque se regulasse, não haveria essa perseguição contra o exército. Portanto, já não há outro remédio, leve a breca à monarquia. Depois de mais uma pausa, acrescentou. Ele assim o quer, façamos a república. Benjamin e eu cuidaremos da ação militar. O senhor Quintino e seus amigos organizem o resto. E fez um gesto de quem lava as mãos. Era o sinal que todos esperavam. Feita a divisão de tarefas, cada um se dirigiu para sua casa. No dia seguinte, enquanto os militares se ocupavam da Revolução Armada, os civis começaram a organizar o futuro governo provisório republicano. Foi disso que trataram Quintino Bocaiúva e Francisco Glicério, reunidos na casa de Aristides Lobo. Até aquele momento, não se tinha certeza a respeito da data precisa da revolta. Nas reuniões realizadas na casa de Deodoro e Benjamin, os conspiradores trabalhavam com duas possibilidades. A primeira, mais provável, seria a tarde do dia 16 de novembro, um sábado, quando todos os ministros estariam reunidos com o Visconde de Ouro Preto. A segunda era 20 de novembro, quarta-feira seguinte. Nesse dia se reuniriam pela primeira vez no Rio de Janeiro os deputados e senadores eleitos em agosto. A abertura da nova sessão legislativa contaria com a presença do imperador Pedro II, de membros da família imperial e de todo o ministério. Em qualquer das hipóteses, os militares cercariam o prédio, prenderiam os ministros, destituiriam o governo e anunciariam a mudança de regime. Tudo parecia se encaminhar para o desfecho combinado, mas o estado de saúde de Deodoro inspirava cuidados cada vez maiores. Na tarde de 14 de novembro, quinta-feira, Glicério e Aristides Lobo andavam pelo Largo de São Francisco, no centro da cidade, quando viram Benjamin Constant descer de um bonde. Era um homem desolado. Venho da casa de Deodoro, explicou-lhes o professor e tenente-coronel. Creio que ele não amanhece, e se ele morrer, a revolução está agorada. Os senhores são civis, podem salvar-se. Já nós, militares, arrostaremos as consequências das nossas responsabilidades. Nas horas seguintes, no entanto, os acontecimentos se precipitariam a uma tal velocidade que fugiriam ao controle dos próprios revolucionários e acabariam por tirar Deodoro da cama contra sua própria vontade. Enquanto Glicério e Aristides se encontravam com Benjamin, um boato começou a tomar conta do centro do Rio de Janeiro. Dizia-se que o governo tinha ordenado a prisão de Deodoro e determinado a transferência de várias unidades militares para outras regiões do país, em uma tentativa de conter os focos de rebelião nos quartéis. Falava-se também que o Visconde de Ouro Preto planejava dissolver o exército e substituí-lo pela Guarda Nacional, supostamente mais fiel à monarquia. Os rumores eram plantados de forma proposital na Rua do Ouvidor, definida pelo historiador Anfriso Fialho como o coração e os ouvidos do Rio de Janeiro, por uma das lideranças do golpe em andamento, o Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, futuro sogro do escritor Euclides da Cunha. Seu objetivo era, obviamente, acirrar os ânimos contra o governo. Naquela tarde, antes de sair de casa rumo ao centro da cidade,
Solon Ribeiro vestira calça e paletó marrons, chapéu de feltro preto, óculos de aros azuis. Acreditava que, com essa indumentária civil, a ação seria mais bem sucedida do que se aparecesse usando a costumeira farda militar. E de fato foi o que aconteceu. Da Rua do Ouvidor, o boato rapidamente chegou aos quartéis e colocou em andamento a máquina da Revolução. Ao cair da tarde desse mesmo dia 14, o ministro da Guerra, Rufino Enéas Gustavo Galvão, o Visconde de Maracaju, recebeu do marechal alagoano Floriano Vieira Peixoto um bilhete premonitório. A esta hora deve Vossa Excelência ter conhecimento de que tramam algo por aí além. Não dê importância, tanto quanto seria preciso. Confie na lealdade dos chefes que já estão alertas, fecha aspas. Era um jogo de faz de conta que transformaria Floriano Peixoto na figura mais enigmática da história da proclamação da República. Como se verá em um capítulo adiante, ocupante de um dos mais altos cargos na hierarquia militar do Império, o de adjudante-geral do Exército, cabia a ele ser fiel ao imperador e seguir as ordens do governo do Visconde de Ouro Preto. As informações atualmente disponíveis, porém, comprovavam que Floriano, àquela altura, já estava envolvido com os republicanos. Seu bilhete ao ministro da Guerra era apenas uma tentativa de dar às autoridades uma ilusória sensação de segurança, enquanto as tropas se preparavam para derrubar o império. Algumas horas antes de enviar o bilhete ao ministro, Floriano tivera um encontro reservado com Deodoro, seu conterrâneo de Alagoas, no qual se tratou do golpe planejado por Benjamin Constant e pelas lideranças civis republicanas. O marechal explicou a Floriano que, a seu ver, todas as possibilidades de negociação com o governo estavam esgotadas. O momento era de ação. Anunciou também que se colocaria à frente dos revoltosos. Se a coisa é contra os casacas, lá em casa tenho ainda a minha espingarda velha, limitou-se a responder Floriano. Casaca era a forma pejorativa pela qual os militares se referiam às autoridades civis. Alertado a respeito do bilhete de Floriano, o Visconde de Ouro Preto deu ordens ao chefe de polícia, o conselheiro José Basson de Miranda Osório, para, entre aspas, descobrir a verdade do que porventura se tramasse. Segundo relataria depois em suas memórias, por volta das 11 horas da noite, o ministro teve a confirmação de seus temores. O chefe de polícia informava que a 2ª Brigada do Exército, aquartelada em São Cristóvão, marchava para o Campo de Santana, atual Praça da República, na época também conhecido como Praça da Aclamação. Igualmente rebelados estavam o 1º e o 9º Regimentos de Cavalaria e o 2º Regimento de Artilharia. Na tentativa de melhor acompanhar os acontecimentos, Ouro Preto seguiu primeiro para a Secretaria de Polícia, situada no centro da cidade. Ali chegando, mandou chamar Floriano Peixoto, que o informou a respeito do levante do 2º Regimento de Artilharia. O marechal disse ter tomado conhecimento da rebelião por um aviso que lhe trouxera pessoalmente o ajudante de ordens do comandante do batalhão. E por que não o prendeu? Perguntou-lhe um surpreso Ouro Preto. Para ganhar tempo e se poder acautelar, desconversou Floriano. Segundo o marechal explicou ao ministro, se o ajudante de ordens não voltasse ao quartel, os militares rebelados, supondo que o ministério estava prevenido, se poriam em movimento mais rapidamente, dificultando a reação do governo. Ouro Preto discordou novamente da atitude de Floriano. É mister prender os oficiais e os soldados, distribuindo-os convenientemente por fortalezas e quartéis, alertou. Ordeno-lhe que assim proceda, senhor marechal. Uma vez mais, o ardiloso Floriano desconversou, limitando-se a dizer que usaria toda a energia necessária e que havia tomado as providências precisas. Por volta das 3 horas da madrugada, Ouro Preto decidiu se transferir para o Arsenal da Marinha, cujas instalações se distribuíam entre o sopé do Morro de São Bento, rente ao mar, e a Ilha das Cobras, sede do Comando Naval Brasileiro. Por precaução, despachou um telegrama ao imperador, que se encontrava em Petrópolis, dando conta da revolta militar.
O tom da mensagem, no entanto, dava a entender que o ministro ainda tinha total controle da situação. Abre aspas. O governo toma as providências necessárias para conter os insubordinados e fazer respeitar a lei. Fecha aspas. Tranquilizou. O imperador só recebeu esse telegrama pela manhã, quando aparentemente já era tarde para reagir. Às vésperas de completar 64 anos, velho e cansado, Dom Pedro II sofria de diabetes. Naquela noite estava tão debilitado quanto o Marechal Deodoro. Por isso havia se recolhido mais cedo. Quem recebeu o telegrama de Ouro Preto foi seu médico particular, Cláudio Velho da Mota Maia, o conde da Mota Maia, que estava de vigília no Palácio de Petrópolis, refúgio da família imperial nos meses de verão. Ao ler a mensagem, Mota Maia achou que não era o caso de incomodar o monarca. Preferiu deixá-lo dormir enquanto o império mergulhava a fundo no abismo. Ao alvorecer do dia 15, sexta-feira, diante das notícias de que mais tropas rebeladas marchavam rumo ao centro da cidade, o Visconde de Ouro Preto tomou mais uma decisão, da qual haveria de se arrepender pelo resto de sua vida. Por sugestão do ministro da Guerra, transferiu-se do Arsenal da Marinha para o Quartel-General do Exército, situado no Campo de Santana, vizinho à atual estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, na época chamada Dom Pedro II. Mais tarde, Ouro Preto confessaria ter cometido um erro estratégico fatal. O Campo de Santana era exatamente o ponto de convergência das tropas rebeladas. Se tivesse permanecido no Arsenal da Marinha, o ministro estaria mais bem protegido do que no quartel do Exército. Até aquele momento, a Marinha se mostrava mais fiel ao governo imperial do que o Exército. Esse sim, o foco de toda a rebelião. Vizinha do Arsenal e isolada do continente por um pequeno trecho de mar, a Ilha das Cobras, sede do comando naval, imporia obstáculo à chegada dos revoltosos e poderia também oferecer uma possível rota de fuga pela Baía de Guanabara em caso de necessidade, ou seja, na hora mais crítica dos eventos, o Visconde de Ouro Preto mudou-se para dentro da Cova dos Leões, onde o seu governo seria acuado e destroçado com a monarquia brasileira. Fomos miseravelmente traídos, queixou-se depois ao ministro da Agricultura, Lourenço de Albuquerque. Chamaram-nos para essa ratoeira a fim de que não pudéssemos organizar lá fora a resistência. Antes me houvessem matado. Visconde de Ouro Preto, né? Ao chegar ao QG do Exército, Ouro Preto foi recebido com informações cada vez mais inquietantes. Várias guarnições militares marchavam em direção ao Campo de Santana. Apesar disso, as ruas nas imediações estavam desertas. Nenhuma tropa fiel ao governo, nenhum obstáculo ou cordão de isolamento. Nada havia sido mobilizado para proteger o ministério. No pátio interno do quartel e na praça em frente, um número reduzido de soldados se mantinha em atitude de completa indiferença, os braços cruzados e as armas em posição de descanso, como se nada de anormal estivesse acontecendo naquele dia. Quem contemplasse aquela força suporia que ali se achava para uma simples parada ou um acompanhamento de procissão. Descreveria Ouro Preto em suas memórias. Dali despachou um segundo telegrama a Dom Pedro II, este em tom de urgência: Senhor, 2 batalhões revoltados, venha, Ouro Preto. A notícia da movimentação das tropas pegou de surpresa também as lideranças republicanas. Entre elas, o próprio Benjamin Constant, que em sua casa dormia tranquilamente, quando foi acordado por volta das 3 horas da madrugada pelos tenentes Adolfo Pena e Lauro Miller, ao se dar conta de que a revolução havia se precipitado. Despachou o tenente Pena com a missão de avisar os civis, Quintino Bocaiúva e Aristides Lobo, e os comandantes Eduardo Vanderkolk e Frederico Lorena da Marinha. Antes de sair de casa, recomendou à mulher:
Caso te chegue a notícia de que fomos vencidos, queime todos esses documentos. Vou cumprir o meu dever. Depois, Benjamin Constant disse a mulher, Depois a paisana seguiu de carro com Lauro Miller ao encontro do Marechal Deodoro. Encontrou o Marechal de cama, às voltas com mais uma crise de dispneia. Deodoro ouviu as notícias e prometeu que, assim que melhorasse um pouco, iria se juntar às forças rebeladas. Pela sua aparência, no entanto, Benjamin julgou que isso não aconteceria e rumou ao encontro das tropas no quartel de São Cristóvão. Ao chegar ali, foi recebido com vivas pelos militares e fez um breve discurso. Estou no meio dos meus amigos. Chegou o momento de vermos, quem sabe, morrer pela pátria. Se formos vencidos, guardemos a última bala para que nos salvemos da vergonha do aprisionamento. Em seguida, trocou as roupas civis pela farda e se posicionou no meio dos soldados que se dirigiam para o campo de Santana. Com o objetivo era depor o governo, as tropas marchavam sem bandeira alguma. Desavisado, no entanto, o sargento Inácio Teixeira da Cunha Bustamante, 2º Regimento de Artilharia, carregava o estandarte imperial que lhe tinha sido entregue por um oficial superior. Assim, perfilou-se com seus camaradas de farda, como sempre fizera. Ao chegar à esquina da Rua do Imperador, com a Figueira de Melo, alguém o alertou que não ficava bem portar um símbolo do Império no momento da derrubada da monarquia. Bustamante percebeu o deslize e, sem alternativa, enrolou a bandeira e atirou-a para dentro da janela de uma das casas das imediações. Outro caso pitoresco envolveu um grupo de estudantes. Por orientação de Aristides Lobo, ao cair da tarde de 14 de novembro, o estudante de engenharia Ildefonso Simões Lopes, presidente do Clube Republicano Rio-Grandense, percorreu vários alojamentos estudantis no centro da cidade, conclamando os moradores a se dirigirem ao quartel do 2º Regimento de Artilharia, onde receberiam armas e se incorporariam às tropas rebeladas. A adesão foi imediata. Pouco depois da meia-noite, os estudantes pegaram um bonde e seguiram para o quartel. A certa altura, porém, o bonde parou ao lado de outro, que vinha na direção contrária. Dentro dele estava Frederico Guilherme Lorena, oficial da Marinha, que voltava da casa de Deodoro frustrado com o rumo dos fatos. Ao ver os estudantes, Lorena anunciou que a revolução estava adiada, porque o marechal, gravemente enfermo, talvez não chegasse com vida na manhã seguinte. E sem a presença de Deodoro, nada se poderia fazer. Ao ouvirem o relato, os estudantes mudaram de bonde e, na companhia de Lorena, retornaram aos seus alojamentos, perdendo assim a chance de testemunhar a proclamação da República. O historiador Celso Castro, um dos maiores especialistas brasileiros no tema, afirma que, na manhã de 15 de novembro, abre aspas, a grande maioria dos soldados que integravam as tropas golpistas em 15 de novembro não estava consciente de que se pretendia derrubar a monarquia, fecha aspas. Segundo ele, nem alguns oficiais o estavam. Era, portanto, participantes involuntários do drama, levados por seus superiores dos quartéis para o campo de Santana. Por essa razão, vários deles se arrependeriam do papel desempenhado naquele dia. Pouco mais de um mês após a proclamação da República, em 18 de dezembro, estourou uma rebelião de soldados no 2º Regimento de Artilharia, justamente uma das unidades que havia participado do golpe. E o que é que esses rebelados queriam? Queriam a restauração da monarquia e a volta de Dom Pedro II ao Brasil. Foram todos punidos, bem como os participantes de outras revoltas isoladas contra a República, registradas em diferentes regiões do país. O dia 15 de novembro estava amanhecendo, quando o Marechal Deodoro conseguiu, enfim, uma trégua na crise de dispneia que o fizera passar a noite em claro. Naquela madrugada, estivera tão abatido que, para se virar na cama,
Precisava da ajuda de 2 oficiais, segundo contou mais tarde o seu médico particular, Carlos Gross. Deodoro proclamou a República sem o meu consentimento, afirmou Gross. Segundo ele, durante a noite, Deodoro e a mulher Mariana tinham tido uma áspera discussão. Preocupada, ela queria impedir, por todos os meios, que ele saísse de casa. O marechal, no entanto, insistia em se levantar da cama. Ao final, com a mediação de outros familiares, decidiu-se que Carlos Gross teria a palavra final. O que o médico decidisse seria respeitado por todos. Se dependesse de mim, ele não sairia, afirmaria Gross depois. Isso só não aconteceu por uma ironia do destino. O soldado encarregado de chamar o médico foi procurá-lo no endereço errado. Passou horas vasculhando a Rua da Quitanda. Mas Gross morava na Rua dos Ourives. Quando finalmente o achou, era tarde demais. Contrariando as restrições da mulher, Deodoro já tinha saído para comandar as tropas contra o Império. Fraco e cambaleante, Deodoro vestiu a farda, pediu que colocassem um selim de sua montaria dentro de um saco e tomou uma charrete em companhia do alferes Augusto Cincinato de Araújo, seu primo, para ir se encontrar com as tropas. Na rua Senador Eusébio, à altura do gasômetro, viu as forças sublevadas que vinham na direção contrária, comandadas pelo tenente-coronel João Batista da Silva Teles, tendo ao lado Benjamin Constant. Como ainda se sentia muito debilitado, continuou de charrete o restante da jornada. Ao chegar próximo do campo de Santana, o marechal pediu para montar a cavalo. Apesar dos protestos dos oficiais, temerosos de que o velho comandante não tivesse forças para se manter sobre o animal. Por precaução, o alferes Eduardo Barbosa cedeu-lhe o cavalo baio número 6, considerado menos fogoso na tropa do 1º Regimento de Cavalaria. Herói involuntário de uma escolha casual, o pacato animal seria o primeiro beneficiário da República Brasileira. Aposentado do serviço militar por serviços relevantes prestados ao novo regime, passaria o resto dos seus dias sem fazer nada, vivendo confortavelmente no estábulo do seu quartel no Rio de Janeiro. Anos mais tarde, ao recordar o episódio, enquanto posava para o famoso quadro do pintor Henrique Bernardelli, em que aparece sobre o animal, de quepe na mão, proclamando a República, Deodoro diria: "Vejam, senhores, quem lucrou no meio de tudo aquilo foi o cavalo." Na manhã de 15 de novembro, para surpresa geral, um Deodoro transfigurado surgiu diante dos oficiais e soldados. Tão logo assumiu o lugar na cela do baio número 6. Com voz firme e decidida, começou a disparar ordens e organizar tropas. Em nada lembrava o ancião agonizante que Benjamin Constant e o capitão Lorena haviam encontrado de cama no dia anterior. Ao comando do marechal, 600 homens armados com espadas, fuzis e 16 canhões postaram-se em frente ao quartel onde estavam reunidos Ouro Preto e seus ministros. Era um número relativamente pequeno, comparado aos 1.096 homens que, recrutados às pressas, estavam encarregados de proteger o edifício. As forças supostamente leais ao Império eram constituídas por soldados do próprio exército, marinheiros, bombeiros e policiais militares sob o comando do general José de Almeida Barreto. Sem que o governo soubesse, entretanto, o general José de Almeida Barreto também estava comprometido com os revolucionários. Era, contudo, um oficial sem a plena confiança de Deodoro. Por isso, ao observar de longe a formação das tropas diante do quartel, Deodoro chamou um oficial e determinou que levasse ao general a ordem para mudar de posição e colocar-se ao seu lado esquerdo. Passados 15 minutos, notou que Almeida Barreto ainda não cumprira a determinação. Deodoro repetiu o comando e uma vez mais não foi atendido. Irritado, chamou novamente o oficial e explodiu: "Menino, vá dizer ao Barreto que faça o que já por 2 vezes lhe ordenei, ou então que meta sua espada no... pois não preciso dele." A frase de Deodoro, pelo seu óbvio conteúdo chulo,
tem sido relatada de forma cautelosa nos livros de história. O general Jacques Ourique, um dos conspiradores de 1889, se refere a uma frase impulsiva e vigorosa. Raimundo Magalhães Júnior, biógrafo de Deodoro, menciona, entre aspas, uma exclamação violenta. O coronel Ernesto Senna cita o episódio 2 vezes em seu livro, Deodoro, Subsídios para a História. Em nenhuma delas, no entanto, reproduz a palavra usada por Deodoro. Na primeira, diz que o marechal deu, entre aspas, um recado um tanto enérgico e sugestivo. Na segunda, que Deodoro mandou Barreto meter, abre aspas, a espada, 3 pontinhos, na bainha. O historiador Heitor Lira, biógrafo de Dom Pedro II e autor de 4 volumes sobre a queda do Império, chegou perto da grafia do palavrão, embora ainda de forma não totalmente explícita, como se vê na frase reproduzida acima. O uso de reticências indica que a expressão correta era bem conhecida entre as testemunhas do acontecimento. Controvérsias à parte, a frase funcionou bem. Dessa vez, a ordem foi cumprida de imediato pelo general Almeida Barreto, que ao reposicionar suas tropas sob o comando de Deodoro, deixou exposta sua adesão ao golpe republicano e a total fragilidade do governo diante da circunstância. Logo em seguida, começaram a aparecer os civis, incluindo o jornalista Quintino Bocaiúva, que montava um cavalo também emprestado pelas tropas rebeladas. Uma ausência notada foi a do advogado Silva Jardim, um dos homens que nos meses anteriores mais se empenharam na propaganda republicana, percorrendo o país, fazendo conferências e fundando clubes e jornais favoráveis à nova causa. Desafeto de Quintino Bocaiúva, Silva Jardim não foi avisado da movimentação das tropas e perdeu a chance de testemunhar o momento mais crucial da proclamação da República. Por essa razão, se tornaria um homem amargurado pelo resto de sua vida. 2 anos mais tarde, em viagem ao sul da Itália, sofreria uma morte épica, tragado pela cratera do vulcão Vesúvio em Pompeia. Seu corpo jamais foi recuperado. No momento em que Deodoro cercava o quartel do exército, de dentro do edifício, o Visconde de Ouro Preto disparava ordens para que providências enérgicas e imediatas fossem tomadas. Ninguém parecia lhe dar ouvidos. Ao seu lado, Floriano Peixoto mantinha uma atitude de total serenidade, como se desconhecesse a gravidade da situação. Enquanto isso, o general Almeida Barreto, que o ministro julgava responsável pela sua segurança, mas que àquela altura já se submetera às ordens de Deodoro, entre aspas, passeava e conversava na extensa varanda como se estivesse no mais calmo dos dias, segundo o relato de Ouro Preto. Foi então que Floriano Peixoto adiantou-se e avisou Ouro Preto que Deodoro havia lhe pedido uma, entre aspas, conferência. Conferência? Explodiu o ministro. Mande Vossa Excelência intimá-lo a que se retire e empregue a força para fazer cumprir essa ordem. Essa é a decisão única do governo. Em vez de seguir a ordem de Ouro Preto, Floriano se afastou, foi até a varanda da sala vizinha, voltou, tornou a percorrer a varanda, depois desceu as escadas, montou a cavalo, desfilou diante da força dentro do pátio, mas sem tomar nenhuma atitude para deter os revoltosos. Nesse momento, apareceu numa rua lateral o carro do ministro da Marinha, José da Costa Azevedo, o barão de Ladário. Vinha se juntar ao ministério, já reunido no interior do edifício. Deodoro mandou que os tenentes Adolfo Pena e Lauro Miller o prendessem. Os 2 oficiais se aproximaram do ministro quando ele saía do carro. Senhor barão, Vossa Excelência está preso, gritou o tenente Pena. Em vez de se render, Ladário sacou uma pistola e disparou em direção ao oficial, que revidou de imediato. Ambos erraram o alvo. Ladário sacou outra pistola e deu um segundo tiro. Errou novamente, mas dessa vez foi alvejado por 4 disparos que o atingiram em várias partes do corpo. À distância, Deodoro gritou: Não atirem, não matem esse homem. Com as roupas empapadas de sangue, Ladário procurou refúgio em uma loja próxima.
mas caiu na calçada antes de chegar à porta do estabelecimento. Levado a um hospital, sobreviveu milagrosamente. Semanas mais tarde, anunciaria seu apoio ao novo governo provisório republicano. Na sala dos ministros, Ouro Preto continuava a disparar ordens. Essa artilharia pode ser tomada à baioneta, afirmou apontando para as armas dos militares rebeldes. É impossível, alguém lhe respondeu. As peças estão assentadas de modo que qualquer surtida será varrida à metralha. Por que deixaram então que tomassem tais posições? Indignou-se o ministro. No Paraguai, os nossos soldados apoderavam-se de artilharia em bem piores condições. Floriano, que voltava lá de baixo, encerrou o diálogo com uma frase curta e reveladora de sua posição. Sim, mas lá tínhamos pela frente inimigos, e aqui somos todos brasileiros. Ao ouvir a resposta de Floriano, o ministro finalmente entendeu que estava sozinho. Resistir seria inútil. Diante disso, redigiu ali mesmo seu terceiro e último telegrama a Dom Pedro II em Petrópolis, no qual selava de vez a sorte da monarquia no Brasil. Abre aspas. Senhor, o ministério sitiado no quartel-general da guerra, à exceção do senhor ministro da Marinha, que consta achar-se ferido em uma casa próxima, tendo por mais de uma vez ordenado debalde por órgão do presidente do Conselho e do ministro da Guerra que se repelisse pela força a intimação armada do Marechal Deodoro para pedir sua exoneração e diante da declaração feita pelos generais Visconde de Maracaju, Floriano Peixoto e Barão do Rio Apa, de que por não contarem com a força reunida, não há possibilidade de resistir com eficácia, deponho nas augustas mãos de Vossa Majestade o seu pedido de demissão. A tropa acaba de confraternizar com o Marechal Deodoro, abrindo-lhe as portas do quartel. Fecha aspas. Dom Pedro II recebeu o telegrama do Visconde de Ouro Preto por volta das 11 horas da manhã. Ao dar-se finalmente conta da gravidade da situação, retorna ao Rio de Janeiro, ordenando que lhe preparassem um trem especial, que o levaria direto ao centro da cidade. A decisão de Dom Pedro II é até hoje motivo de grande controvérsia. Uma hipótese muito discutida pelos monarquistas nos anos seguintes foi que o imperador poderia ter permanecido em Petrópolis. Dali teria condições de recuar para Minas Gerais e eventualmente organizar uma resistência ao golpe republicano. Essa hipótese chegou a ser sugerida ao Conde, marido da princesa Isabel, no próprio dia 15 de novembro de 1889. Pelo engenheiro André Rebouças, abolicionista, amigo da família imperial, só não foi levado em consideração por um problema de comunicação. Naquele momento, Dom Pedro já estava no trem e a caminho do Rio de Janeiro. Avisá-lo para recuar seria impossível. Enquanto o monarca descia a serra, no Ministério da Guerra, o clima era de confraternização entre os vitoriosos e de completa desolação entre os perdedores. Pouco depois das 9 horas da manhã, Deodoro aproximara-se do pátio do quartel e determinara que o portão lhe fosse aberto. Apresentar armas, ordenou, toquem um hino. Em seguida, mandou que o tenente-coronel Teles intimasse o ministério se render. Ao entrar na sala, Teles foi recebido pelo Visconde de Ouro Preto. Os senhores o que querem? Perguntou o chefe do ministério. A brigada quer a retirada do ministério, respondeu o oficial. Nesse instante, ouviu-se um grande clamor no interior do edifício, seguindo do som de clarins e salvas de artilharia. Era Deodoro que, sem esperar pela resposta, subia ao salão onde estavam os ministros, quando sua figura imponente, de barba cerrada e olhos penetrantes, transpôs o umbral da porta. Fez-se um profundo silêncio. Todos pareciam compreender a importância daquele momento. De pé, diante do ministério, Deodoro fez um discurso permeado de queixas. Explicou que assumira a liderança do movimento para vingar as injustiças e ofensas cometidas pelo governo contra os militares. Disse que só o exército sabia sacrificar-se pela pátria
e que, apesar disso, era maltratado pelos políticos que só sabiam cuidar de seus interesses pessoais. Afirmou que estava doente, mas que mesmo assim aceitara assumir o comando das tropas, porque não era homem de recuar diante de perigo algum. Temia somente a Deus. Lembrou os serviços que prestara na Guerra do Paraguai, na qual passara 3 noites e 3 dias combatendo o inimigo dentro de um pântano, com a roupa encharcada e a água até a cintura. Sacrifício que Vossa Excelência não pode avaliar, acrescentou. Dirigindo-se ao Visconde de Ouro Preto, por fim avisou que todo o ministério estava demitido e que um novo governo seria organizado de acordo com uma lista de nomes que ele próprio levaria ao imperador. Esse pequeno detalhe indica que até aquele momento, Deodoro ainda não estava totalmente convencido a proclamar a república. Se estivesse depondo a monarquia, e não apenas o gabinete chefiado por Ouro Preto, por que é que levaria uma nova lista de ministros à aprovação do imperador? É um enigma que até hoje desafia os estudiosos da personalidade do marechal e do papel crucial que desempenhou naquele dia. O que dificulta o trabalho dos historiadores é a guerra de fatos entre monarquistas e republicanos que se estabeleceu nos anos seguintes. Fatos e mitos se misturaram nessa batalha pela verdade histórica. Cada lado se encarregou de espalhar versões contraditórias de acordo com seus próprios interesses. O alferes e mais tarde marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que estava ao lado de Deodoro naquele momento, contou tê-lo ouvido gritar um viva ao imperador Pedro II, saudação habitual naquela época. A mesma história foi relatada pelo ministro do Chile no Rio de Janeiro, em um despacho diplomático para seu governo em Santiago do Chile. Deodoro nunca negou ter dado esse viva ao imperador, mas a história oficial republicana sempre se esforçou para ocultar o episódio. De concreto, sabe-se que Deodoro em nenhum momento proclamou ou deu vivas à república, que nas horas seguintes se imporia como um fato consumado diante da incapacidade do poder imperial de resistir à própria implosão. Ao encerrar o improvisado discurso, Deodoro afirmou também que todos os ministros poderiam se retirar para suas casas, com exceção de Ouro Preto e do conselheiro Cândido de Oliveira, ministro da Justiça, que ficaram presos ali mesmo até segunda ordem. Ouro Preto ouviu tudo em silêncio. Quando Deodoro parou de falar, declarou: "Não é só no campo de batalha que se serve a pátria, e por ela se fazem sacrifícios. Estar aqui ouvindo o marechal nesse momento não é só menos a passar alguns dias e noites num pantanal. Fico ciente do que resolveu a meu respeito. És o vencedor, pode ficar com o que lhe aprouver. Submeto-me à força." Deodoro virou as costas e desceu as escadas do quartel. Apesar de enfermo e exausto pelos acontecimentos das últimas horas, ainda teve forças para montar a cavalo e desfilar com a tropa pelo centro da cidade. O clima entre civis e militares revoltosos era de completa euforia, com um senão. Faltava proclamar a república. Deodoro, apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério de Ouro Preto, ainda não anunciara formalmente a mudança do regime. Ainda no quartel-general, numa tentativa de forçar uma definição do marechal, Quintino Bocaiúva dera instruções a Sampaio Ferraz, jovem jornalista e promotor público, para que fizesse um pronunciamento a favor da República diante das tropas. Seguindo as instruções, Ferraz colocou-se diante das grades e gritou: "Viva a República!" Ao ouvi-lo, Deodoro determinou que se calasse. "Ainda é cedo", avisou o marechal. "Não convém, por ora, as aclamações." Horas mais tarde, quando desfilava ao lado de Deodoro com as tropas na Rua do Ouvidor, Benjamin Constant encontrou-se com Aníbal Falcão, positivista e chefe republicano de Pernambuco, e alertou: "Agitem o povo, a república ainda não está proclamada." Em depoimento anos depois, Aníbal Falcão confessou que, ao ouvir a declaração do mestre, foi tomado por verdadeiro assombro e um sentimento de angústia que naquele momento oprimiu o meu coração. Angustiado também estava Benjamin Constant,
com a ideia de que a tão aguardada oportunidade de proclamar a República se perdesse, caso Deodoro não tomasse uma atitude. O marechal, no entanto, ouvia tudo em silêncio e nada respondia. Terminado o desfile, voltou para a modesta casa em que morava, em frente ao Campo de Santana e a alguns metros do local onde havia destituído o ministério. Exaurido, caiu na cama. Mariana, sua mulher, postou-se na porta do quarto e não permitiu que mais ninguém se aproximasse do marechal. A República teria que esperar. Ao ouvir de Benjamin Constant a notícia de que a República ainda não estava proclamada, Aníbal Falcão correu para a redação do jornal Cidade do Rio, de propriedade do abolicionista José do Patrocínio, ali em companhia do próprio Patrocínio e outros líderes republicanos, Pardal Mallet e Silva Jardim, redigiu às pressas a única proclamação formal da República ouvida naquele dia, abre aspas. Era necessário um movimento popular, audaz e rapidamente organizado, a fim de que antes de qualquer deliberação do governo fosse proclamada a República, fecha aspas, explicou mais tarde Falcão. A moção, redigida de forma tortuosa por Falcão no jornal de Patrocínio, era endereçada aos, abre aspas, senhores representantes do Exército e da Armada Nacional, fecha aspas. Anunciava que, abre aspas, o povo reunido em massa na Câmara Municipal fez proclamar, na forma da lei vigente, pelo vereador mais moço, o próprio Patrocínio, então com 36 anos. Após a gloriosa Revolução que ipso facto aboliu a monarquia no Brasil, o governo republicano. Fecha aspas. Acrescentava que os abaixo-assinados, intitulados órgãos espontâneos da população do Rio de Janeiro, estavam, abre aspas, convencidos de que os representantes das classes militares que virtualmente exercem as funções de governo no Brasil sancionarão este ato, fecha aspas. O povo em massa reunido na Câmara Municipal não passava, na verdade, meia dúzia de jornalistas e intelectuais. Vereador e líder abolicionista, negro, nascido em Campos dos Goitacazes, filho bastardo de um padre com uma escrava, José do Patrocínio era uma figura controvertida. Até as vésperas de 15 de novembro, declarava-se um fiel súdito e aliado da princesa Isabel. Atribui-se a ele o título de A Redentora dado à princesa após a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Entusiasmado com a abolição, que tanto defendera, Patrocínio também ajudou a criar uma guarda negra composta de escravos libertos, mulatos e capoeiras, com o objetivo de defender os direitos da princesa e assegurar um terceiro reinado após a morte do imperador Pedro II. Essas convicções monarquistas, porém, desapareceram todas na tarde de 15 de novembro, quando o Patrocínio decidiu assumir a glória efêmera que Deodoro parecia recusar. Seria ele, um dos muitos republicanos de última hora que o Brasil haveria de conhecer naqueles tumultuados dias. Concluído o texto da moção, o grupo se dirigiu à Câmara Municipal. A improvisada cerimônia de proclamação da República aconteceu por volta das 6 horas da tarde. Na falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Cantou-se a Marselhesa, hino nacional da França, e hasteou-se uma bandeira cujo desenho imitava os traços do estandarte dos Estados Unidos da América, substituindo-se apenas as cores azul e branco das faixas horizontais pelas cores verde e amarelo. Essa bandeira, originalmente usada pelo Clube Republicano Lopes Trovão, seria mais tarde substituída pela atual, com a expressão Ordem e Progresso, inspirada nos ideais do apostolado positivista, grupo de seguidores do filósofo francês Auguste Comte, que pregava uma ditadura republicana como solução para o Brasil. Após a cerimônia na Câmara Municipal, os manifestantes se dirigiram à casa de Deodoro. Pretendiam entregar-lhe a moção redigida no jornal de José do Patrocínio. Como o marechal estava de cama, proibido pela mulher de receber visitas, coube a Benjamin Constant atendê-los. Depois de ouvi-los,
Benjamim, agora mais cauteloso do que no momento em que desfilara com as tropas pelo centro da cidade, afirmou que, abre aspas, o governo provisório saberá levar em conta a manifestação da população do Rio de Janeiro, fecha aspas. Por fim, anunciou que no momento oportuno, a nação seria consultada sobre a troca de regime. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite, assinado por Deodoro, anunciava que o exército e a armada tinham decretado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. A consulta prometida por Benjamin Constant aconteceria somente um século mais tarde. Em abril de 1993, ou seja, 103 anos, após 15 de novembro de 1889, os brasileiros finalmente foram chamados a decidir em plebiscito nacional se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Venceu a república.